Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127, versos de 1 a 5, é o 8º salmo de romagem, composto por Salomão, o inquiridor, o sábio Salomão, filho do rei Davi. Meus irmãos queridos, se Deus não nos proteger, ai de nós. A conversa é esta. O segundo quadro que Salomão pinta para nós está no final do versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E também no verso de número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ao seu amado ele o dá enquanto dormem. Neemias, meus irmãos queridos, fala como o povo estava sendo espiado diante desta moldura dada por Salomão, um quadro de segurança, de proteção, numa época, meus irmãos queridos, de retorno, onde o povo estava ocupado no labor de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias deu ordem para que eles ficassem com uma mão trabalhando e com a outra na espada. Ainda, meus irmãos, que tenhamos cercas e muros bem altos, bem cercadas, segurança de todos os lados, seguros dos melhores, tudo pode ruir se Deus não for o verdadeiro guarda. Você pode ter o melhor seguro, mas se Deus não for contigo, homem de Deus, mulher de Deus, jovens e crianças, ai de vocês. Se Deus não for com a família, ai do esposo, ai da esposa, ai do casamento. Se Deus não for, meus irmãos, com os amigos, com os cidadãos, ai dos negócios. Se Deus não for com a igreja, ai dos presbíteros, ai dos diáconos, ai dos oficiais. Meus irmãos, se Deus não for com a nossa cidade, ai do prefeito, ai dos nossos vereadores, ai da nossa polícia. O terceiro quadro, meus irmãos queridos, descrito por Salomão, no verso de número 2, quando ele fala do inútil será levantar madrugadeiramente, dormir tardemente, porque tudo será inútil. Ele mostra, meus irmãos, que o quadro de sustento, de ganhar o pão, é inútil. E nós poderíamos aplicar isso, meus irmãos, ao estudo, ao trabalho como um todo. Meus irmãos queridos, se a nossa intenção é ajuntar, ai de nós, mas para o peregrino, enquanto o servo de Deus, o peregrino, a peregrina dorme, Deus faz a chuva cair, a semente germinar. Devemos lembrar que estes peregrinos, eles tinham uma vida agropastoril, eles dependiam do fruto da terra. E o sábio Salomão então diz aqui: inútil vos será levantar de madrugada, pegar a enxada, repousar tarde, guardar as foices tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque ao seu amado, está no singular esta expressão, Deus dá enquanto ele dorme. O Gedidias, o nome de Salomão, é apresentado aqui. Por isso, meus irmãos queridos, o fato é que Deus é quem torna um lugar fértil e abençoado. Os homens tomavam precauções ao edificar uma cidade, mas apesar de tudo isso, muralhas como a de Jericó caíram.
Exércitos como os da Síria, numerosos, foram desbaratados por Deus. As tentativas humanas de segurança são provisórias, meras quimeras e falhas. Só Deus torna um lugar realmente seguro. Falando de lar, podemos colocar muros em torno da nossa família, podemos ensinar nossos filhos, admoestar e corrigi-los, mas a graça de Deus é que torna o lar um lugar seguro. Podemos ter muitos filhos para guerrear contra o inimigo, mas como no caso de Jó, podemos perder todos eles da noite para o dia. Meus irmãos, Deus é quem abençoa uma família com paz. Deus é quem edifica e protege a casa do peregrino. Nas eleições, ouvimos diversas vezes os candidatos falarem sobre moradia, segurança, trabalho. Eles falam sobre estes temas, meus irmãos, porque são temas do interesse da coletividade. O nosso bem-estar e o bem-estar de quem amamos está relacionado com moradia, segurança, saúde, emprego e coisas similares. Empreendemos grandes esforços para alcançá-las e para mantê-las. Mas existe um perigo aqui, dito por Salomão, o de excluirmos ou colocarmos Deus de lado e seguirmos em frente em nossos esforços como se dependesse somente e exclusivamente de nós, como se fôssemos capazes de abençoar a nós mesmos, como se o fundamento da felicidade fosse nosso próprio esforço. Mas o Salmo 127 nos alerta sobre esse perigo. Como vocês podem notar, este salmo é atribuído a Salomão, e uma de suas características é que ele tem um certo tom sapiencial, ou seja, as palavras do Salmo 127 visam nos orientar acerca da sabedoria, nos ensinar acerca da sabedoria. Mas o que precisamos saber para sermos mais sábios na manhã deste dia do Senhor? Em primeiro lugar, sobre a inutilidade da vida sem Deus, e em segundo lugar, sobre as bênçãos da vida com Deus. Esses dois temas, meus irmãos, não correspondem exatamente às duas partes principais do Salmo, mas chegam perto. A ênfase na primeira parte, versículos de número 1 e 2, é de que sem o Senhor é tudo em vão. A ênfase na segunda parte, versículos de número 2 a 5, é de que a bênção depende do Senhor. A diferença que Deus faz na nossa vida e a inutilidade da vida sem Deus e as bênçãos da vida com Deus estão aqui descritas. No verso de número 1 e 2, Salomão então descreve para nós a futilidade da vida sem Deus. O Salmo começa com o assunto do dia a dia, moradia, segurança e trabalho. Salomão, através de exemplos particulares, corriqueiros, chega a um ensino de caráter geral. Salomão fala de construções, de proteção, de segurança, de uma cidade, o que permite seus moradores viverem em paz, e do trabalho para prover o que é necessário à nossa subsistência. Nessas questões o homem está envolvido e empenhado de corpo e alma. No entanto, IPT, o salmista procura mostrar que tais esforços, sejam em construir uma casa, guardar uma cidade ou trabalhar com o máximo de empenho, sem a bênção de Deus, dão em nada, é futilidade. No hebraico, há um termo que aparece 3 vezes nos versos 1 e 2, que é traduzido como em vão e como inútil. Estas expressões, meus irmãos, referem-se à vaidade, à mentira, a algo vazio, inútil, fútil. Para o sábio, o conhecimento, o cuidado e o empenho humano não são garantias de sucesso jamais. Na verdade, meus irmãos, o Salmo está dizendo que sem Deus eles falharão, sem Deus todo esforço se torna inútil e fútil.
Isso necessariamente não quer dizer que a casa não seja construída, edificada, ou que a cidade não seja guardada e protegida, ou que o homem que acorda cedo e vai dormir tarde não terá pão sobre sua mesa. Tudo isso pode acontecer sim, mas a questão, igreja, é que no final das contas, sem Deus, isso dará em nada. Se a sua confiança estiver nessas coisas, será fútil, futilidade. Mas se estiver em Deus, será bênção. Se não estiver no Senhor, no final virá a triste constatação: foi tudo em vão. É isso que se repete aqui no Salmo 127 por 3 vezes: inútil e em vão. Sem o Senhor, tudo que você faz, meu irmão, minha irmã, todo o seu esforço, jovem, seu trabalho, o que você compra, seus estudos, suas amizades, seu noivado, seu namoro, seu casamento, seus filhos, é tudo em vão. Isso se evidencia especialmente quando o salmista fala sobre um homem que levanta de madrugada e repousa tarde, ou seja, um homem dedicado ao seu trabalho, alguém que mal pode dormir. O salmista diz que tal pessoa comerá o seu pão, mas a respeito desse pão se diz que penosamente granjeastes. Essa linguagem, meus irmãos, nos lembra de Gênesis capítulo 3, verso de número 17. É, portanto, um pão de dores. O pão está na sua boca e chega ao seu estômago, mas não há alegria. Não há verdadeira felicidade, não há verdadeira paz, só inquietação, ansiedade e medo, porque não há Deus na sua vida. Por meio dessas ilustrações tão comuns, o salmista ensina que tudo na vida depende da bênção de Deus, e que sem essa bênção, todo o empreendimento humano, todos os esforços humanos, todos os planos e sonhos, no final das contas darão em nada, é futilidade. As realizações humanas sem Deus podem ser como um tipo de droga que entorpece, que ilude por um tempo, mas quando o seu efeito passa, só há um grande vazio. O que o salmista ensina aqui pode ser ilustrado de muitas formas. Isso talvez possa ser percebido ainda nessa vida. Pense em uma mulher que dedicou sua vida à sua carreira profissional. Ela se torna bem-sucedida, mas sua escolha fez com que não quisesse ter filhos. E com o tempo, seu trabalho também lhe rouba, lhe separa de seu marido. Enquanto era nova e bela, tudo estava bem, mas a beleza e a saúde vão embora. E essa mulher termina seus dias sozinha, ela tem quem cuida dela, porque tem dinheiro, mas não tem quem lhe a ame. Então vem a pergunta: valeu a pena? O mesmo poderíamos dizer em relação a um homem cujo proceder é mencionado aqui no Salmo 127. Depois de tanto esforço, em sua velhice, talvez este homem diga para si mesmo: todo o meu esforço deu em nada. IPT, esse é o resultado final de uma vida que não leva Deus em conta. Esse é o resultado, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, final de uma vida que não leva Deus em conta. Esse é o resultado de não temer a Deus, de não tê-lo como centro de tudo, de não depender dele e esperar sua bênção. Diz o salmista: sem o Senhor é tudo vão, é tudo sem sentido, é tudo um grande vazio, é trabalho inútil e fútil. IPT, sem Deus, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que parecem aos nossos olhos e dos outros, não são nada mais do que cabanas de palha que serão queimadas pelo fogo no dia do juízo. IPT, lembre-se de que qualquer trabalho ou projeto, mesmo que esforçado ao máximo, sem Deus, é algo fútil e inútil. Sem a bênção de Deus, é tudo em vão, é tudo fútil. Eu termino na manhã desse dia. Você pode ter os melhores médicos,
e não conseguir o diagnóstico tão esperado. Você pode ter grades e sistema de alerta e o ladrão entrar em sua casa e te ceifar. Você pode ter um terreno e nunca conseguir construir sequer uma edícula. O Salmo 127 nos ensina a não confiar nos meios e nas bênçãos, mas em Deus, o abençoador. Então, meu irmão, minha irmã, não case, não curse uma faculdade, não aceite uma promoção no seu trabalho, não construa uma casa, não compre algo, não venda algo, não faça nada sem ter a certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. O sucesso de seus empreendimentos não depende de sua capacidade de planejamento, de sua diligência no trabalho ou qualquer outra coisa, mas depende exclusivamente de Deus. Então você deve agir de forma dependente dele. Não tente fazer nada por sua própria força. Cristo nos salvou não para vivermos de um modo independente de Deus. Pelo contrário, se você é salvo, se entende o que Deus fez por você, meu irmão, sabe que deve viver em total dependência de Deus. Muitas pessoas terão a impressão de que são muito abençoadas, bem-sucedidas na vida. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas se Deus não estiver governando, dirigindo, sendo a fonte de todo bem, tudo que elas possuem é como uma fumaça que logo se desfará. No dia do juízo descobriremos que toda a sua vida, e elas descobrirão que toda a sua vida não passou de uma grande futilidade. No dia do juízo, meus irmãos, então preciso perguntar, na manhã desse dia, há sinais dessa dependência em sua família? Há sinais dessa dependência em seu casamento? Há sinais dessa dependência de Deus em seus projetos, em seus estudos? Há sinais dessa dependência de Deus no seu namoro? Há sinais desta dependência de Deus no seu cristianismo, em seu trabalho, em seus estudos, em sua fé? Não tenha vergonha de depender de Deus, pois somente com sua bênção podemos seguir em frente. Um abençoado dia de peregrinação, irmão e irmã. Prostrai-vos diante dele.